Boa tarde, Golden Setters. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Mais vôlei, por favor, no ar. Kaká, Bizoc. Estamos chegando à reta final da Liga das Nações. Sabe o que isso significa, Kaká? O quê? O Mundial vem aí. Já tô com aquele friozinho na barriga. Vamos iniciar amanhã a terceira semana da Liga das Nações Feminina, última etapa da fase de classificação, depois playoffs. E o masculino a gente encerrou ontem, não foi, Kaká? Gostou da segunda semana da edição masculina? Eu gostei da evolução da seleção brasileira. Boa tarde a todos, boa tarde, Vanessa, porque a seleção começou mal contra aquele jogo terrível contra a Polônia e parece que foi se acertando, né? Apesar da fragilidade dos adversários, a gente pegou. Eu tenho aqui os números também que mostram essa evolução. E eu gostei, apesar da Bulgária ser um time que está lá na rabeira da tabela, eu gostei do jogo de ontem também, Vanessa. Bom, já vamos falar sobre o jogo de ontem, sobre os outros jogos que a seleção masculina fez lá na Bulgária, sobre o caso Alan, mas antes, vamos dar aqui boa tarde para os Golden Setters que já chegaram, Jefferson, Márcia, Ivana, Vladimir, Matt, Edna, Arison, Serafimon, Cleviston, Wesley, Mariti, muito obrigada. Leandro, Fabiano, obrigada, gente. Vamos falar um pouquinho, vamos começar falando sobre esta questão do Alan, que entristeceu todo mundo aqui depois daquele jogo contra o Irã. O Alan se lesionou no primeiro set, foi constatada uma lesão de tendão de Aquiles. Alan vai ficar pelo menos 6 meses fora das quadras, Kaká. Foi uma pena, né? Doeu ali na gente aquele lance terrível ali no saque. Quem assistiu deve ter na memória aí, não vai sair tão cedo, né? A hora que eu via o Alan fazendo o saque e olhando para trás, é aquela sensação da pedrada, né? E ficou muito claro que alguma coisa tinha acontecido. Eu achei no primeiro instante que pudesse ser alguma coisa muscular, mas foi pior, né? Foi pior, mas não foi o pior de tudo, Vanessa, porque foi uma ruptura parcial de tendão de Aquiles, que com atletas acontece muito raramente, né? Geralmente, com atletas, a ruptura é total. A hora que dá a condição da lesão, o tendão não se segura, né? Então, o Alan teve essa sorte de não ter rompido totalmente. Esse rompimento parcial ele possibilita uma cirurgia um pouco mais tranquila de ser feita e a recuperação pode ser mais lenta. Pode ser mais rápida. Normalmente, uma cirurgia de tendão de Aquiles de rompimento total, vamos considerar aí 1 ano para ele voltar, né? Ou seja, o Alan vai ficar fora da temporada de seleções, vai ficar fora do Mundial, não tenho dúvida, e talvez fique fora também da temporada de clubes, e vai voltar novamente, como aconteceu esse ano, para a seleção. E é uma pena, porque o Alan vinha sendo o principal pontuador dos Jogos do Brasil, jogando muito, depois de se recuperar de uma cirurgia, de vir devagar, né? Muita gente questionou, falou assim, mas será que ele não foi exigido muito antes do tempo? A verdade é que o Alan jogou direto, né? Ele não tinha jogado, ele estava treinando, se recuperando da cirurgia. Quando ele chegou na seleção brasileira, ele foi titular durante todo o tempo, né? Pode ter contribuído, a gente não é irresponsável a ponto de falar assim, deviam ter poupado, deviam ter segurado. Talvez acontecesse dessa mesma forma, talvez não acontecesse. Mas que o Alan ficou muito tempo parado e voltou numa condição de titular, que não se mexia nele, ele jogou direto, jogou sempre, exigido, o Brasil sob pressão. Eu acho que isso acabou fazendo com que o Alan tivesse uma sobrecarga, que se ele tivesse possibilidade de não ser tão exigido, talvez o treinamento pudesse recuperar melhor a condição física plena dele. Bom, é uma baixa importante para a seleção brasileira. Kaká, eu só queria entender uma questão. No comunicado que a CBV emitiu no sábado, né, após o Alan passar por exames de ressonância magnética lá na Bulgária, falou-se em 6 meses. Então, isso pode se estender até 1 ano?
esse prazo de recuperação do Alan? Depende da recuperação do atleta, da recuperação individual, e depende também de como vai ser essa retomada, né? 6 meses eu acho muito prematuro, principalmente para a função que o Alan faz. Só para se ter uma ideia, teve uma pesquisa que calculou quanto que sobrecarga em cima dos joelhos, do tornozelo, da coluna, de um ataque sendo realizado do fundo, como é a característica do oposto, e no caso o Alan. Cerca de 1,3 tonelada. 1,3 tonelada. É muita coisa, Vanessa. Então, a exigência para um oposto do tendão de Aquiles, ela é brutal, né? Então, eu acho que a recuperação do Alan não vai acontecer em 6 meses. Eu acho muito difícil. Vamos torcer para ele... temporada de clubes, na reta final, ele conseguir voltar, entendeu? Mas não acho que deva ser acelerado, porque se a gente for pegar a recuperação do Alan depois da cirurgia desse ano, vai somar com essa, o cara tem que ter uma condição de restabelecimento, né? Não é uma maquininha que você põe para jogar e põe para treinar e está pronta. Eu acho que o processo com o Alan vai ter que ser muito, muito cuidadoso. E acho que não só na parte física, né, Kaká, mental também. Ele acabou de sair de uma cirurgia, acabou de passar por uma temporada sem jogar também, estava feliz da vida, se recuperou, estava mostrando o melhor voleibol dele pela seleção brasileira, e aí aconteceu essa infelicidade. Como que fica no caso do Apan Eleva Blumenau, que tinha contratado o Alan para a temporada 22-23? Existe no contrato alguma cláusula sobre o jogador se lesionar, o time poder quebrar o contrato com ele? Ainda bem que... E quem banca isso, Kaká? E quem banca essa lesão? É a CBV? Não, é o clube que banca. A CBV, por ele estar jogando, né, pela seleção, não caracteriza que ela tenha que bancar o tratamento, bancar nada. Ela vai bancar a cirurgia, ela vai bancar a recuperação, mas os salários do Alan são pagos pelo clube, né? E aí Blumenau vai ter que arcar e vai ficar sem o Alan, né? Houve casos de, por exemplo, gravidez, né, que o clube não quis pagar, foi para a justiça, tudo, mas geralmente o ganho de causa é do atleta nessa situação. Então, acho que Blumenau não vai fazer isso e também vai abraçar aí a causa do Alan, a recuperação toda. Então ele se machuca na seleção brasileira e o ônus fica todo com o clube. É o Apan Eleva Blumenau que tem que lidar com toda essa recuperação do atleta. Então, depende muito da condição que a cidade, o clube oferece, né, Vanessa? Se o clube não tiver uma condição boa para a recuperação do Alan, ele pode se recuperar onde ele achar melhor, né? Geralmente, essa recuperação é feita em casa, perto da família, num lugar onde você tem a fisioterapia, tem o acompanhamento médico, e depois, quando ele estiver já em condições de treinar, ele volta para o clube, para a cidade, para começar os treinamentos. Na última lesão que o Alan sofreu, até ele precisou retornar da Rússia para se recuperar aqui no Brasil, ele passou todo o processo de recuperação dentro do SESI São Paulo, aqui na Vila Leopoldina. Danilo Santino, faltaram exames preventivos, Kaká, nesse caso do Alan? Oi, Danilo, eu acho que não, porque o trabalho médico da seleção, tanto a masculina quanto a feminina, é muito sério, né? Então, não acredito que eles tenham falhado nesse ponto, não. Bom, é isso. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Kaká, sobre esse caso do Alan, ou seguimos em frente? Não, eu acho que a gente pode, daqui a pouco a gente vai falar também, o caso do Alan acabou gerando uma discussão muito grande, né? A participação de vários atletas, no feminino, do masculino, e que foi criticado pelo Leal, né? Quando ele falou da recuperação dele também, que também deu um bafafá, né, Vanessa? O Modena rebateu de uma maneira forte ali. Essa questão do calendário,
Essa questão do calendário a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que cabe no caso do Alan. Tá certo, então. Eu queria já começar, já vamos entrar aí nos jogos do masculino, trazer uma mensagem aqui de um Golden Setter falando sobre o Japão. Kaká Bizoc até gravou um vídeo falando sobre a alegria dele de ver esse Japão de volta às boas posições aí do circuito internacional. Deixa eu trazer aqui a mensagem falando sobre essa questão de como está enchendo os olhos ver o Japão jogar. Kaká Bizoc, vamos fazer um apanhado geral dessa segunda semana da Liga das Nações masculina? E aí depois a gente fala do Brasil, pode ser? Quando você Bora. fala um pouquinho do Japão, Cacá, eu procuro aqui a mensagem. Então, o Japão está encantando todo mundo que gosta de voleibol, né? Ele está jogando de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito rápida. O Sekita, o levantador, ele está dando um show, ele é genial, genial. Se vocês não assistiram o Japão, peguem aí os melhores momentos dos últimos jogos, principalmente o jogo contra a Itália. E o time está com o Philipp Blaine, Vanessa, jogando com uma criatividade, com uma leveza impressionante. Né? Nem parece aqueles japoneses programados para fazer só aquilo. Né? O que está saindo de bola bonita nesse jogo contra a Itália, saiu uma bola de meio que acho que era o Ishikawa que estava na saída, a bola foi levantada para ele atacar de segunda, né? Ele ameaçou o ataque e soltou uma bola de meio com o central, que acho que era o Onodera. Mas foi assim, o ginásio vira abaixo, né? Então, esses lances estão fazendo com que o Japão encante. Né? Quem gosta do voleibol bem jogado, vale a pena pegar o Japão aí para ver, porque está muito bonito, muito bonito. E eu trouxe até um dado aqui, que na semana passada eu comentei, Vanessa, que o Japão ele estava começando a jogar também de uma maneira diferente, que ele estava com mais definição no ataque, mas ele estava principalmente criando a melhor definição. E olha que interessante, o jogo contra a Itália. A Itália atacou 106 bolas. O Japão atacou 129. Né? Quase 30% a mais, 25%, assim por cima. E aí, como é que você explica se o jogo foi pau a pau? O Japão está trabalhando a bola no bloqueio, a bola volta, eles trabalham até ter a chance real de pôr no chão. Então, acabou aquele Japão de timinho baixo que tomava toco, que tentava achar diagonal e não achava porque não tinha alcance. Cara, eu vou construir, eu tenho paciência, eu tenho defesa, eu tenho proteção. Então, o jogo do Japão está correndo, 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 sempre favorável ao time japonês. E aí chega a oportunidade. O jogo contra a Itália é para ser 3-0. É que deu um branco ali. Eu acho que o Japão não está ainda consciente de que ele está entre os melhores. Né? E aí o Nishida atacou 2 bolas para fora, tomou um bloqueio, o Ishikawa também. Mas se não era 3-0 o Japão contra a Itália. Né? Então, está sensacional. O Japão vale a pena ver. Cacá, num dos últimos programas que nós fizemos aqui, eu te perguntei sobre a seleção feminina do Japão. Por que essa seleção feminina do Manabe Masayoshi estava ali entre as primeiras posições da Liga das Nações, já que vimos uma equipe muito frágil no último ciclo? E a mesma pergunta eu te faço agora sobre a seleção do Philipp Blaine. Eles evoluíram no ataque? Em quais outros aspectos para eles conseguirem jogar de igual para igual com esses gigantes, né? A gente fala tanto de jogador baixo, a seleção precisa ter jogador alto, e olha o Japão aí mostrando para o mundo que dá para jogar com jogador mais baixo. Então, o Japão cresceu na virada de bola, né, no side-out, e tem 2 meios muito altos. Então, isso dá uma garantia ali, pelo menos das marcações da região central da quadra, que o Japão ficava devendo, né? Precisava sempre estar queimando, adivinhando. Então, hoje, o bloqueio ajuda mais também a seleção japonesa a jogar. E eu acho que encontrou aí um meio termo, né? Já que não tem um time gigante, como tem Sérvia, como tem Polônia, como tem Estados Unidos, nós crescemos um pouquinho e a gente acha que isso é suficiente para fazer frente a essas equipes. E é o que o Japão está fazendo.
Bom, agora você falou um pouquinho também da Itália, vamos para a Itália, porque a Itália é um dos times que o Kaká coloca como favorita a vencer aí a Liga das Nações. Então, a Itália teve uma dificuldade contra o Japão, né? Exatamente para derrubar um pouco mais de bola. O Micheletto é o principal jogador, mas ele teve nessa semana a companhia do Lavia, que estava fora. Então, a Itália está começando a tomar a forma do time que deve disputar a fase final. E é um time que está crescendo, um time que está crescendo principalmente no ataque, né? Tem dois canhotos no time. É um time que a gente sabe que bloqueia muito bem pelo meio. O Balazzo está fazendo tendo uma ótima participação. E para mim, a Itália é um dos times favoritos ao título, né? Precisa ganhar essa consistência de ser grande, porque a Itália está em construção, uma reformulação que já começou alguns anos atrás e que agora está chegando no ponto. Tem o comando do Di Giorgio, né, que não dirigiu essa semana, que é um comando mais tranquilo do que o Blengini, né? O Blengini tinha aquela carga um pouquinho mais forte ali, e o Di Giorgio, acho que para essa geração ele dá o equilíbrio necessário. Então eu vejo aí a Itália assim, crescendo, está encontrando dificuldades, mas dificuldade de quem está querendo ser grande, né? A mesma coisa do Japão. A Itália está na quarta posição, falamos do Japão que está... Desculpa, a Itália está na terceira posição e o Japão está na quarta, falamos também do Japão. Rafael Grapper fala que os favoritos deles são França e Polônia e na sequência Estados Unidos e Itália. Bom, vamos falar então do segundo colocado, Kaká Bizoc, segundo colocado que fez a gente ficar mal na primeira rodada ali da Liga das Nações na Bulgária, que foi a Polônia. O time está jogando demais, está encantando muita gente. Será que teremos Polônia na final da Liga, Kaká? Pelo que você está vendo, o que você tem mais curtido nesse time do Kurek? Então, o time da Polônia dessa semana é o time base, é o time titular, é o time mais forte. E ele está começando a mostrar qual o potencial, né? Tem um saque muito poderoso, muito versátil, e um time que vai se encontrando, né? O Janusz, o levantador, relativamente na seleção, ele tem que ainda se acertar com alguns jogadores. Então, pelo fato da Polônia ter montado o grupo principal somente nessa semana, eu acho que daqui para frente a gente vai ter uma Polônia mais forte, mais forte. O Slivka e o Semeniuk são dois ponteiros que estão jogando muito mais do que eles jogaram no ano passado, né? Assumindo aí a titularidade e com possibilidade de crescer também. A Polônia vem forte, Vanessa, vem forte mesmo. Polônia vem forte. O que falar da França? A França que é a atual líder da Liga das Nações. Teve um jogo nessa semana que estava sendo muito esperado por todos. França e Japão. Teve um Golden Setter até que comentou aqui que o Japão entrou com time reserva, frustrou todo mundo. E a França venceu e a França se mantém na liderança aí da Liga das Nações. Kaká, a França também já é um time que está mais inteiro, mais com os titulares também em quadra. Também está se montando, né? Tem essa imagem aí, mostra o Boyer, né? Que é uma pena que a França tenha o Boyer e o Patry na mesma posição, porque são dois jogadores que poderiam estar em quadra jogando. E esse time da França, ele está retomando a identidade dos Jogos Olímpicos, Vanessa, que perdeu um pouquinho ali no europeu, né, com aquela derrota nas quartas de final, e jogando como a gente sabe que a França joga, defendendo, velocidade, paciência. É um time fortíssimo também, e acho que, comparando com as equipes que a gente já falou, ela tem mais recursos técnicos. Eu acho que é um time que a gente pode falar assim, está um pouquinho acima dos outros, porque ela tem um equilíbrio, né, entre todos eles. Então, é uma parada dura aí, né? Uma parada dura. Não dá para cravar quem vai chegar na frente na VNL, porque é arriscado demais.
Depende aí dos últimos jogos dessa terceira semana. Aline Carneiro, Polônia pode ser adversário do Brasil na fase de mata-mata. Isso me preocupa demais. O Kaká já vai projetar aqui o possível mata-mata do Brasil. O Brasil, nesse momento, está na sexta posição, pegaria o terceiro colocado, que justamente poderia ser a Polônia, já que a Itália assumiria a primeira posição, né, Kaká? Vamos falar então um pouquinho de Brasil, como foi esse Brasil na segunda semana. Acho que foi um Brasil que já deixou a gente um pouco mais animado, um pouco mais confiante, que foi mostrando uma evolução aí ao longo dos jogos lá na Bulgária. Eu gostei da seleção brasileira nesse ponto, né? A gente criticou demais no jogo contra a Polônia, foi realmente um jogo terrível, muito abaixo, passamos vergonha em alguns momentos, mas o time reagiu, mostrou uma fibra que a gente não viu no primeiro jogo, e a evolução de todos os jogadores, né, Vanessa? Eu fiz aqui, por exemplo, o Leal. Né? O Leal teve 36% de aproveitamento de ataque contra a Polônia. Contra a Sérvia, 53%, contra o Irã, 58%, e contra a Bulgária, 65%. Né? Não dá para você falar que ele não evoluiu. Ah, mas o Leal não está passando bem, não está bloqueando. Não está mesmo. Né? O Leal, com todo esse tamanho aí que a gente está vendo, bloqueio dele está devendo, recepção está devendo. Tanto que o Mike, ele passou a ser um jogador que não está vestindo a camisa de líbero para poder entrar no fundo de quadra no lugar do Leal. Por quê? Porque a gente não tem outro passador que possa fazer essa função. Então, o Mike, talvez isso seja uma opção do Renan daqui para frente, ele vai vestir a camisa de jogador normal e vai entrar nos momentos decisivos no lugar do Leal no fundo de quadra para segurar a bucha ali do saque. Tá? Mas, e outra coisa, né, Vanessa? Todos os momentos em que o Leal vai para o saque, o Brasil às vezes está atrás e passa à frente. Dificilmente ele vai para o saque e faz uma passagem só. São duas, três. Né? Então, o Leal tá crescendo, está evoluindo e é fundamental para esse equilíbrio. Quando ele não funciona bem, o Lucarelli também não vai bem, que foi o que aconteceu contra a Polônia. O Leal, como eu falei, teve 36% de ataque, o Lucarelli 23%. E olha a evolução aqui também do Lucarelli, 52% contra a Sérvia e 68% contra o Irã. Tá? Então, eu vejo a evolução aí dos dois ponteiros, que a gente sabia que eram necessários para o Brasil. Na primeira semana, a gente já sacou essa necessidade. Vi também uma evolução para esse último jogo, apesar da fragilidade da Bulgária, do Flávio. Né? O Flávio teve um crescimento absurdo, principalmente nos dois últimos jogos, em que o Lucão ficou de fora, ele assumiu esse lugar e eu acho que não perde, não. O que ele está jogando, o que ele está bloqueando, o Flávio ele tocou em quase todas as bolas no jogo contra a Bulgária. Ou pontuou ou amorteceu. Né? Não teve uma situação que chegou errado, chegou... Não, o Flávio tá voando mesmo. Eu acho que ele tem chance aí de pegar o lugar do Lucão, mesmo que o Lucão se recupere, viu? O Flávio, nesse momento, Kaká, ele está na terceira posição aqui da lista dos maiores bloqueadores da Liga das Nações, a melhor brasileiro dentro dessa estatística. Isaac, como a Monique fala aqui, melhorou 60% nos saques, entrou muito bem. Achei até que a dupla Isaac e Flávio funcionou melhor do que Isaac com Lucão. Agora, Kaká, você comentou aí do Mike, o Mike está sendo usado como um jogador de linha para melhorar a recepção do Brasil. Qual foi o sentido do Mike ter jogado o jogo contra a Polônia e os outros jogos, o Thales que entrou em quadra? Você conseguiu entender a estratégia do Renan Dalzotto? Então, Vanessa, fica meio estranho, né? O Mike... aí eu até fui ver alguns momentos do jogo e na recepção o Mike sofreu um pouco, né? Mas sofreu, eu acho que não foi por culpa dele, foi por culpa do sistema de recepção, né? Tanto que o Thales, no quarto set, também não conseguiu dar jeito. Então, a gente não pode chegar e falar assim, o Mike não conseguiu acertar a recepção.
Cara, tava um queijo suíço aquela recepção, entrava a bola em tudo que era canto. Agora, você imagina, eu lembro de uma recepção que o Mike fez naquele jogo, que ele deu um peixinho em direção à linha lateral, né? De tanto espaço que ele estava tendo para cobrir. Então, você julgar a atuação de um jogador numa situação dessa é um pouco injusto, né? É um pouco injusto. Então, talvez o Renan tenha mais confiança no Thales, não é a gente que é o técnico, né? É ele que vai determinar. O Thales é um ótimo passador, mas o Mike tinha que ter a chance dele um pouquinho mais clara. Eu acho que só isso. E agora, o que me preocupa é o seguinte: será que o Mike vai ser mantido no grupo de 14 se for para ser um jogador sem a camisa de líder? Ou ele vai dar opção por um ponteiro? Eu estava até pensando se o João Rafael não vai aparecer na lista da última semana, porque o João Rafael é uma opção, né, para fazer isso. E numa necessidade, ele faz uma passagem na rede, volta para o fundo. Então, em termos de utilidade, talvez o João Rafael seja mais interessante do que ter o Mike no grupo. Estou pensando como Renan, né? Não é a minha opinião. Tá? Então, essa questão do Mike, eu fico em dúvida aí, Vanessa, se realmente ele vai ser aproveitado diante dessa mudança já no jogo contra a Polônia, que a gente questionou muito, né? Que o Mike estava bem e foi colocado numa fogueira. Ele não conseguiu passar melhor porque ele estava com muita quadra e um sistema de recepção totalmente desorganizado naquele momento. E eu acho sim, viu, Gugu? Gugu, né, que fez a última deixa eu pergunta. ler aqui a mensagem do Gugu, mas antes queria falar sobre essa questão do Mike, Kaká, porque eu achei muito estranho. Dos 4 jogos, o Mike foi selecionado para jogar o pior deles, que foi contra a Polônia, né? A gente já sabia, a gente até discutiu aqui que talvez se o Brasil perdesse para alguém nessa etapa seria para a Polônia. E se você se propõe a dar um espaço justo para os dois mostrarem o trabalho, eu acho que o Mike deveria ter voltado contra. Quem foi o adversário? Foi o Irã, né? Então o Mike joga contra a Polônia, Thales joga contra a Sérvia, o Mike joga contra o Irã e o Thales joga contra a Bulgária. Acho que seria o mais lógico e o mais justo. Esquisito para mim foi o Mike jogar apenas um jogo e justamente contra o adversário mais complicado, que tinha um saque poderosíssimo e o Brasil até tomou uma quantidade considerável de aces naquela partida. Eu acho esquisito. Kaká, você não acha preocupante não termos pontas para substituírem Lucarelli e Leal à altura justamente para poder dar descanso a eles? Gugu Silva faz essa pergunta que é de muitos brasileiros. Então, Gugu, a gente tinha a presença do Douglas no grupo do ano passado, que era exatamente essa ferramenta aí do Renan, né? Um dos dois não está bem, o Douglas podia entrar no lugar ou do Lucarelli ou do Leal, e dava conta. E agora a gente precisa achar esse terceiro nome, precisa achar quem consiga aí revezar com eles e deixar o Brasil sempre com o mesmo nível. Talvez o Rodriguinho seja o nome, mas precisa se soltar um pouquinho mais, precisa derrubar mais bolas. O nível internacional ele está longe há muito tempo, talvez tenha que se adaptar. Mas, à primeira vista, parece que é o nome que o Renan está dando mais oportunidade. Bom, vamos seguir aqui falando, então, de seleção masculina, Kaká. A gente teve aí Bruno, vamos falar de Bruno, porque o Bruninho vinha sendo bastante criticado pelo seu vôlei. Bruno também acho que foi um reflexo dessa seleção que evoluiu na segunda semana, jogou melhor para você? Sim, foi crescendo junto com o grupo. Para mim, contra a Bulgária, ele foi o cérebro do time, como ele não estava sendo nos jogos anteriores. Talvez pela insegurança, por saber que ele não estava muito bem, o Bruno estava um pouco inseguro, né? E um pouco. Agora, contra a Bulgária, mesmo os críticos do Bruno, que eu sei que existem muitos, se vocês forem ver, o Bruno foi muito bem contra a Bulgária. E você quer ver um exemplo de como ele foi bem? Darlan. Ele só deixou o Darlan na boa.
Então, o cara entrou sabendo a estrutura do jogo que ele ia fazer, né? O Darlan pegava bloco simples, pegou bola sem bloqueio. Deixa eu deixar o garoto na boa, porque aí ele vai crescendo. E aí o Darlan ontem teve 57% de ataque. Foi o melhor rendimento dele. Então, é uma estratégia muito clara do levantador, né? E uma estratégia bem usada. O Flávio e o Isaac ontem também foram lá para cima. O Isaac, 80% de ataque. O Flávio, 66%. É muita coisa, né? Tendo o Darlan, na boa, jogando com o Flávio, jogando com o Isaac, como jogou, Leal, 65%, não dá para falar que foi só mérito dos atacantes, né? O Bruno teve uma participação muito grande no jogo de ontem. Acho que evoluiu junto com a seleção. Não dá para uma seleção, para uma equipe evoluir sem que o levantador evolua. E eu acho que o Bruno fez parte desse crescimento. Agora, essa questão da posição de oposto. O Darlan foi bem ontem. Perdemos o principal oposto da seleção brasileira. O que você faria nas próximas semanas, Kaká? Franco, né? O Franco tem que ser convocado, é o oposto aí que está à disposição, que está mais inteiro, e tem que ser testado, Vanessa. Tem que ser testado, porque quem vai ser titular? Não dá para você garantir que o Darlan vai segurar a bucha de ser titular num campeonato mundial, numa final de Liga das Nações, né? Precisa ter alguém para trocar, precisa ter alguém para revezar. E se o Renan perceber que nenhum dos dois dá segurança, o Wallace estará de volta. Deixa eu trazer a mensagem do Robert. Kaká, nessa etapa, a seleção melhorou o sistema de bloqueio, mas tem uma falha muito antiga em relação à cobertura de defesa ao fundo. Muitas bolas defensáveis deixam de ser defendidas. Para você, Kaká Bizoc, em quais setores da quadra o Brasil ainda precisa evoluir para a terceira semana, uma semana que o Brasil vai enfrentar França, Japão e outras duas equipes? Eu também não gostei da defesa do Brasil, viu, Robert? Eu achei que foi um dos pontos fracos. Nós precisamos melhorar na defesa e precisamos melhorar no saque. Eu acho que a partir daí melhora, a defesa melhora se o saque também entrar bem. E eu vejo aí um crescimento natural, né, de todo mundo. Eu vi aí vários comentários, Vanessa, de que o Franco está com o cotovelo machucado, que não deve fazer parte da próxima semana. Eu não tinha essa notícia, não. Bom, com o Franco lesionado, com o Alan lesionado, o Darlan passa a ser o único oposto de ofício da seleção brasileira. O Renan Dalzotto vai ter que improvisar aí. Não acredito que ele consiga trazer um oposto para essa última. O outro oposto que estava relacionado era o Wallace, né, Kaká? Que estava inscrito na Liga das Nações. Mas o Wallace... por necessidade, talvez ele use o que ele fez no último jogo, né? A inversão com o Adriano. Isso. Kaká, mais alguma coisa a falar dessa seleção masculina do Brasil? Torcer para que ela continue evoluindo. É uma seleção que a gente está vendo que está com um cobertor mais curto do que nos anos anteriores, né? Nós estamos discutindo aqui só opção para caso não dê certo com os titulares, e vários casos de contusão, e aí a gente fica pensando se realmente ela vai ter condições de progredir só com esse time base. É o que a gente espera. Você acredita que para o Campeonato Mundial o Renan Dalzotto busque uma conversa com o Wallace para ver se ele consegue ajudar o Brasil no Campeonato Mundial, já que o principal oposto da seleção não vai poder estar? Sem dúvida, se já não conversou. Kaká, a gente vai falar agora da Liga das Nações Feminina, mas antes queria que você fizesse aqui um convite para a nossa audiência, para os nossos Golden Setters, e falasse um pouquinho da sua clínica de treinamento para treinadores de vôlei, que acontece no dia 24 de julho, aqui em São Paulo, das 8h30 da manhã a 1h30 da tarde, 5 horas de imersão com Kaká Bizoc. Então, gente, eu queria convidar vocês, porque esse curso ele não é especificamente para quem é formado em educação física e quem é técnico.
é que todo mundo que queira poder contribuir com a evolução de alguma equipe, equipe de veterano, equipe do clube, equipe dos amigos que vão jogar. E essa clínica ela vai ser voltada exatamente para o treinador ter consciência do que ele precisa fazer, do que ele pode fazer para o time dele evoluir, né? Atacar melhor, sacar com mais direção, dar ritmo de acordo com os objetivos. Então, tudo isso a gente vai passar no curso, né? São 5 horas de trabalho prático para que quem estiver inscrito possa atuar, possa ser corrigido, possa ser aperfeiçoado. E eu tenho certeza que quem passar por essas 5 horas, no dia 24 de julho, vai sair com uma bagagem muito interessante para fazer com que as suas equipes evoluam, né? A gente teve até contatos essa semana de um pai que queria treinar a filha, né? Então, é isso mesmo, você vai ter autonomia para poder desenvolver. Você tem o teu irmão, que pode ser um talento aí, como é que eu faço para melhorar a recepção? A gente vai tratar disso lá no dia 24. É isso, então fica o convite, clinicadevôlei.vôleiuniversity.com, 12 parcelinhas de R$14, você tem acesso aí a 5 horas de treinamento com Cacá Bizoc numa quadra aqui de São Paulo. Moro longe, o que eu vou fazer? A gente vai disponibilizar em breve o curso online também para quem mora longe, tá certo? Vamos anunciar aí nas nossas redes sociais a versão online desse curso, clinicadevôlei.vôleiuniversity.com, só 12 parcelinhas de R$14. Ô, Vanessa, antes da gente falar do feminino, podemos falar dessa carga excessiva de jogos que Leal reclamou, Bruno reclamou. Então, eu fiz um levantamento aqui para ver se eles tinham razão, né? Porque uma coisa você fala assim, eu estou jogando muito. Antes de falar dos números, eu queria lembrar o seguinte, o voleibol profissional, ele começou a fazer torneios em que esses torneios eram importantes para participar de outros. Esses torneios tinham regulamentos que obrigavam jogadores que participaram de torneios anteriores a fazer parte, né? Senão a equipe estava desclassificada. E esses torneios passaram a remunerar muito mais, tanto a confederação quanto os jogadores. Então, o que acontece? Precisa estar sempre com o melhor, e sempre o melhor jogando, né? Não estou nem falando desses torneios alternativos aí, Copa Pan-Americana, Jogos Pan-Americanos, não, os principais. Todos eles envolvem esses regulamentos e envolvem grana. Então, ninguém quer ficar fora, ninguém quer ficar sem, porque a carreira é curta, eu preciso ganhar o máximo que eu puder em função disso. Outra coisa, o atleta é valorizado no clube pelo que ele mostra na seleção. Então, se ele tem uma passagem boa na seleção, ele vai ser valorizado. O Vaccari, só por ser contratado, ele já tem o empresário dele já negocia de outra forma. O Adriano, o Cachorro, todos que são convocados já tem uma negociação lá do empresário e fala assim, tá aqui, seleção, vale mais. Titular da seleção, vale mais. Campeão, vale mais. Então, nem atleta, nem confederação abre mão disso, né? E aí, olha que ponto a gente chegou, Vanessa. Eu fiz as contas desde a Liga das Nações do ano passado, que começou dia 28 de maio. E cheguei às finais da Liga das Nações, que vão acontecer daqui a pouco. 13 meses. Sabe quantos jogos cada atleta pode fazer? Se ele for até as finais, até as últimas... 112 jogos. Isso dá um jogo... Por seleções e clubes. Isso dá um jogo a cada 3 dias e meio. Quem aqui já jogou sabe disso. Para você jogar bem, você precisa treinar, né? Se você não treina, você não joga bem e você também não tem uma condição física que sustente a exigência dos jogos. Mas a NBA tem uma pré-temporada muito forte, né? E é uma característica de jogo diferente do voleibol. O voleibol é paulada, é saque, é cortada, é salto na maior altura possível,
é totalmente diferente, né? Então, nós estamos falando aqui de um jogo a cada 3 dias e meio, Vanessa, que não dá para o cara, depois de jogar um 3-2, falar que vai treinar no dia seguinte. E não dá para você falar que você vai treinar forte antes de um jogo que vai acontecer no dia seguinte. Então, você precisa ter 2 dias pensados em função do jogo que acabou e do jogo que vai acontecer. Quanto sobra para você treinar? Quanto sobra para o cara fazer musculação? Viagens, não é, Cacá? Espere em aeroporto. Então, exato, né? Exato. Noite mal dormida, o jogo acaba meia-noite, sabe que horas o atleta vai dormir? 5 horas da manhã. Né? Então, é uma exigência que você precisa do repouso, mas você também precisa do treino. Se você não malhar forte, teu ombro não aguenta. Se você não malhar forte, teu joelho não suporta. Então, todos os jogadores têm todas as razões para reclamar do calendário. De um calendário que pressiona todos a jogar. Imagina o Brasil abrir mão do Leal e do Lucarelli, do jeito que a gente estava depois de perder da China, e dar margem a um monte de comentário, a um monte de insegurança quase perto do Mundial. Então, precisa ser repensado. Precisa ser repensado. Agora, Cacá, existe uma crítica também sobre o Brasil não rodar esse grupo, como a gente viu na Itália, como vimos nos Estados Unidos, cada partida é um time que joga, cada etapa é uma equipe diferente. Como que você vê essa questão? A gente sempre vê nessa... Por exemplo, na Liga das Nações, será que precisávamos ter Bruninho, Lucarelli, Leal? Será que não era o momento para descansar esses jogadores mais veteranos, Lucão, e que já mostraram o que eles podem fazer pela seleção? Então, não pode, Vanessa. Está no regulamento que pelo menos, acho que 9 jogadores precisam ser da última competição que foi feita. Entendeu? Porque senão esvazia uma Liga das Nações que tem patrocínio, tem investimento. No contrato que a Federação Internacional faz com os patrocinadores, está lá esse regulamento. Eles sabem que eles vão ter que contar com os jogadores tais, que são o que o país tem de melhor. Porque senão o patrocinador não volta grana. Se tiver 3 ou 4 jogadores, você não consegue inscrevê-los para o Mundial? Você está fora das regras? Para o Mundial, sim. Para o Mundial está livre. Mas para a Liga das Nações, que é um campeonato que acontece todo ano exatamente por causa do dinheiro, né? do poder de marketing que ele tem, você não consegue realizar. Imagina todas as 16 equipes jogando com time misto, o principal torneio em termos de movimentação financeira. O ano que vem já não tem mais. É negócio. Não, eu entendo, Cacá, mas dentro do regulamento, acho que eu não fiz a pergunta certa. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente não está vendo o Christensen, estamos vendo o Matt Anderson, eles vão só para o campeonato mundial. O Brasil não conseguiria tirar 3 jogadores para colocar só no campeonato mundial? Sim, perfeito. Aí é a opção da... Agora, precisa ver se a confederação quer, se o grupo quer e se cada jogador quer. Tiago C. Não entendo o Bruno, se ele reclama tanto do calendário, porque ele se submete e vai jogar na seleção. Era só não ir. Esse tipo de pergunta do Tiago é muito recorrente aqui dentro do nosso chat, seja no Mais Vôlei, por favor, seja no programa Golden 7. Cacá, fechamos então aqui Liga das Nações Masculina. O Brasil fechou essa semana, pelo menos, né, dentro da fase de classificação. Estávamos preocupados em relação a isso. O Brasil na 6ª posição, dependendo só dele para avançar então para as finais lá em Bolonha